castram sua vida, e sua vida é trabalho. Um homem sem trabalho se destrói, se autodestrói na impotência de poder atender os reclamos da família, dos filhos, da companheira. Então seu trabalho, porque através do trabalho ele vê que ele está modificando a região dele, ele cria consciência. O problema é que este projeto que está aí e que vai garantir a continuidade não garante consciência. É essa a minha crítica. Garante de comer, mas o homem não precisa só comida, ele também precisa diversão e arte. O homem precisa mais. Ele não é só um cachorro que vai lá e come, tá bom, você coça a cabeça dele, ele te segue. Já viu o cachorro? Você chega no cachorro, pega aqui a parte de cima, se ele não morder antes, e faz um carinho, vai embora, ele te segue. Esse cachorro precisa de carinho, que dirá ser humano. Dá o de comer, mas cria as possibilidades dele se sentir gente, dele se perceber na realidade e dizer: eu sustento meus filhos. Aquela escola, moço, que eu ajudei a construir, que eu não entrei, eu ajudei a construir, meu filho vai para lá, porque se não for, eu vou brigar para ele. E quem ganha tudo de mão beijada, filho de rico, é o grande exemplo. O grande exemplo, vou citar um famoso para que todo mundo lembre, o filho do Pelé, o Edinho, tudo mão beijada, vê o que dá. Tem que aprender a construir as coisas com o suor do rosto, como nós devemos construir aula por aula, a partir da realidade que é trazida para nós. Ah, é fácil? Não é fácil. É moleza? Não é moleza. Quem quer moleza, mastiga isopor, quer macio, machuca os dentes. Estou terminando. Em concordância com isso, Marx afirma na sexta tese contra Feuerbach. Feuerbach é um grande materialista alemão da época, e Marx foi beber em Hegel na dialética, embora idealista, e cria a dialética materialista, mas foi em Hegel. Ele vai a Feuerbach e diz: esse materialismo não é o que eu quero, mas eu quero ser materialista. E o Salieri diz: essa escola que está aí foi construída ao longo do tempo pela burguesia, mas é ela que nós temos. Ela é a única oportunidade do povo ter acesso ao saber cientificamente comprovado. Se não for na escola, onde será? Então ele tem que ir para a escola. E aí se diferencia da educação popular, que não defende a escola. Não sei se ficou claro, é nos movimentos. A escola dos sem terras, agora na Bahia está cheia de universidade que tem pedagogia do campo, né? Como se a pedagogia mudasse quando muda a realidade. Essa é uma coisa interessante no Brasil, porque o Brasil é um país de notícia. É o único país da América Latina que pegou, quem fez, desculpe, especialização em psicopedagogia. Quando eu encontro aluno minha, só fiz especialização em psicopedagogia. Parabéns, é uma nova minhoca. Mas como minhoca? Minhoca é um ser hermafrodita, tem os dois sexos. Você nem é psicóloga, nem é pedagoga, você é um misto dos dois, mas não é nada. Porque não pode trabalhar como psicólogo, não pode assinar e fazer uma anamnese, por exemplo, não pode encaminhar tratamento, mas também não é pedagogo. Mas por que fizeram isso? Porque eu, dono da escola, preciso contratar um pedagogo e um psicólogo. Só que diminui meu lucro. Então eu crio um curso em que você, os dois, pagam um salário em vez de dois, saem lucrando. E foi assim que se construiu a escola de massa no Brasil. Estou terminando. Eu dava aula quando eu comecei, década de 70, vocês não tinham nascido, a maioria. Você não estava nem no saco do papai. E aí eu fui para a escola e lembro que a primeira sala dela tinha 27 alunos. Acabei de dar aula, fui na direção. Falei assim, não dá para dar aula. Tem 27 na minha classe. A diretora falou, calma que nós vamos dar um jeito. 2 semanas depois tinha 25, que não era lei, mas era um consenso entre os educadores, que era um número que dava para trabalhar, dava para atender, dava para chegar perto. Como é que a escola atende num processo crescente de industrialização, que está dentro dessas décadas? 60 é a COSIPA, 70, 53 é a refinaria Presidente Bernardes, as fábricas comércio, é 70, 80 as fábricas de automóveis.
e ele for dar aula, e tiver 50 alunos, eu vou ter que pagar 2 vezes, para ele dar aula numa classe e aula na outra. Sabe o que eu faço? Eu ponho 50 na mesma classe, e ele ganha uma vez. A escola pública no Brasil cresceu às custas dos professores, que tiveram uma tarefa cada vez mais imensa, um salário cada vez menor, porque foram cortados. Porque no tempo que eu comecei a aula, eu queria ser professor. Eu conversava com quem já era professor do Estado, dizia assim: 3 anos e eu estou bem, minha vida começa a melhorar. Eu disse: com 3 anos eu tenho dinheiro para passar férias, e passar férias não é visitar parentes. Aí você vai visitar, muda de cidade, é poder ir para o hotel, mas tinha dinheiro. 5 anos, podia dar entrada num carro zero, não era uma Mercedes, mas era um carro zero, mas podia dar entrada no carro zero. 10 anos de magistério, dava entrada no seu apartamento. Isso já foi realidade do magistério. Estou falando de São Paulo. Vou perguntar, Paraná também, obrigado. Se tiver alguém do outro estado também fala. Como é que cresceu? Como é que o capitalismo fez mais escola? Pondo mais gente na sala e pagando menos para o professor. E aí o professor tem o quê? Uma carga dobrada. Se for mulher, piorou. Se for mulher, piorou. Porque o Marx era o grande defensor das mulheres. Perguntado numa palestra como ele distinguia nos tantos países que ele visitava, qual era o mais avançado, ele dizia: eu presto atenção nas relações homem-mulher, onde elas forem mais iguais, o país é mais avançado. Diferente daqueles que ensinam que atrás do grande homem está a grande mulher. Ela já está do lado, e muitas vezes na frente. Se for mulher, ela ainda tem a dupla jornada do trabalho da casa e do trabalho da escola. E a maioria imensa do professorado são mulheres. Aí chega a mulher, professora, e o marido de viagem. 1 mês fora de casa, a casa está meio bagunçada. Toca a campainha, visita. A mulher corre atender a porta e já vai se desculpando. Olha, não repara a bagunça, eu cheguei direto. O homem não faz isso, ele não se desculpa, não é tarefa dele, é tarefa da mulher. Onde está escrito isso? Em que livro de pedagogia está escrito? Isso é tarefa do ser humano. E Marx dizia: eu meço a evolução do país quanto mais as relações entre homens e mulheres forem absolutamente idênticas. Ela não tem que andar atrás, nem na fé, é do lado. Por isso, há uma simbologia bíblica de que foi feito da costela. Que a costela faz você nascer e fica do lado. Mas aqui tem gente que prefere aquela outra parte, que diz que o homem tem uma tarefa e que a tarefa da mulher é ajudar a tarefa do homem. Se ler isso em sânscrito, que é a língua que foi escrita, não quer dizer isso. Como quem lê a Bíblia e vê lá que Maria era virgem. E a minha aluna: mas professor, ela não amava lá o pai amava, e era virgem? Eu falei: claro que não era. Mas está lá que Maria era virgem. Calma. Vamos pegar dicionário na época, não existe a palavra virgindade. Qual é a palavra então que se usa? A mesma do azeite. Quem compra azeite sabe que o melhor é o azeite puro. E puro quer dizer virgem. Então o virgem é o melhor azeite, o extra virgem é melhor ainda. Virgem quer dizer pureza naquela época. Nós tiramos a palavra da época, trazemos para hoje, e a Maria ficou virgem. Ainda mais sendo mãe do JC, que veio e disse: amai uns aos outros. E os homens e as mulheres que se amam, que se encontrem sexualmente. Ué, então a mãe dele... não, mas foi concepção, foi concebido por uma luz, o Espírito Santo. Só que o marido já tinha uma vida sexual intensa, porque não é a primeira núpcias do José, ele já era casado. Ele traz inclusive filhos do primeiro casamento, dos quais Tiago, o mais velho, que é quem vai levar